Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Vamos aguardar. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vou aguardar um pouquinho. Nesse momento as pessoas vão entrando e aguardar o Bruninho entrar também. Como vocês sabem, tem uma diferença de fuso grande, então ontem a gente acabou se desencontrando um pouquinho por conta disso, mas estamos por aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Então eu vou enviar aqui o convite para ele. Vamos ver se ele... Ah, entrou. Boa noite, Bruninho. Ah, foi. Bom dia! Aqui é bom dia. Tudo Aqui é bom? bom dia. Tudo bem? E por aí, tudo certo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Começando mais um dia. Ontem eu estava falando aqui com o pessoal que ontem houve um desencontro por conta desse fuso, Sim, é confuso. mas eu ainda não estou muito acostumada com isso. Então, a gente hoje conseguimos. Eu tô aqui há 5 anos e ainda me confundo. Imagino. Mas Ainda deu mais certo. porque, ainda mais porque a família está aqui, né? E os amigos, então, Não, e mesmo assim, mesmo com a família aí, a galera toda aí, eu ainda. Na verdade, eu sei que aqui é sempre um dia na frente. E aí amanhã aqui é noite. Ou vice-versa. legal. É, então, Bruninho, acho que já dá para a gente falar um pouquinho, você contar um pouquinho para a gente da sua trajetória, como começou esse seu contato, né, com o surf, assim, como é que foi isso? Eu acho que o pessoal está bem empolgado para saber. História longa, antiga. Opa! Então, eu comecei a surfar em Niterói. Eu era bem novinho, comecei com 10, 11 anos. Na verdade, o comecinho foi uma colônia de férias que tinha aí no Pump Club, com o professor Ricardo Rato. Na época, eu morava em Piratininga e fiz essa colônia de férias, que tinha surf e bodyboard. Na época, eu fiz a escolinha de bodyboard. Eu, Gustavo Camarão, mais uma galera. E durante essa colônia de férias, eu já me apaixonei, já me identifiquei. No finalzinho da colônia, eu peguei umas ondas de prancha, acabei me interessando, né, pela prancha. E aí fiquei um bom tempo ainda, alguns meses, meio que intercalando, surfava, se o mar estava bom, eu surfava de bodyboard, se estava ruim, eu surfava de prancha. E até chegar o dia que eu me apaixonei mesmo pela prancha, não larguei mais. E aí comecei uma nova escolinha de surf, que na época era com o Giló, que foi uma época muito bacana também. Não sabia, eu fiz com ele também, olha, de Ló, um grande amigo. Aquelas acordadas ali, 4 da manhã para ir surfar no Rio. Que legal, não sabia. Eu conheci Débora também treinando com o Giló. Muito Que tempo. legal.
Não sabia disso, não. E, e aí fui aprimorando, né? Já vieram as primeiras competições, aí em Niterói mesmo, a SN, circuito brasileiro, o estadual amador, o circuito brasileiro amador. E aí foi um caminho sem volta, né? Não parei mais. Ainda continuei treinando com o Giló durante um bom tempo a parte física. E comecei a viajar muito, 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 muito. E tô aí até hoje. Na verdade, foi nessa época também, um pouquinho depois. Eu vim aqui para. Eu conheci aqui a Indonésia a primeira vez com 15 anos, 98. Então já foi tudo muito rápido, né? Na verdade. Então, assim, já era um dom, né, que você tinha? Ou você precisou, assim, de muito esforço para desenvolver essas habilidades aí com o surf? Ou de cara você já percebia esse talento? Então, eu sempre levei jeito, mas eu não me considero, assim, nunca me considerei um surfista extremamente talentoso, não. Principalmente nessa parte de competição, manobras. Eu tenho um ponto alto no meu surf, né, que é o faro para os tubos, a facilidade de entubar, mas são poucas as condições, poucos os eventos, as competições que a gente encontra essas condições. E eu diria que eu tive até bastante dificuldade na marola, para manobrar, os aéreos, dou uns aéreos, manobro bem, mas não me considero um surfista extremamente talentoso, não. Na verdade, eu treinei, eu conquistei muitos resultados bacanas que não foram em ondas tubulares, mas sempre com muito esforço, sempre treinei muito, desde essa época do Giló. Meus pais também sempre me incentivaram muito e Eu ia sempre. perguntar isso. Sobre esse incentivo da família, né? Porque isso também faz uma grande diferença, eu acho, Com nesse. certeza, é extremamente difícil chegar no topo, né? Chegar nas grandes, conquistar grandes títulos ou chegar a níveis muito, muito altos. Com o apoio da família, sem o apoio da família, fica tudo muito mais difícil, né? Eu, graças a Deus, tive essa sorte. Meus pais sempre amaram, sempre, apesar de não serem surfistas, sempre me acompanharam, sempre me levaram aonde eu precisava para treinar, para competir, para surfar. Esse apoio aí foi fundamental para eu conseguir chegar e conquistar muito das coisas que eu conquistei. Muito legal. E, e assim, você nessa época, né, quando você começou a competir, você começou a encarar assim o surf, você tinha algum sonho? Ou você competia por um hobby ali do momento, ou era algo que você sonhava, assim, você se via lá na frente, assim, tinha um sonho aí nisso? Eu acho que começou mais como uma diversão, porque, na verdade, como eu falei, aconteceu tudo muito rápido, né? Eu comecei a surfar com 11 anos, com 12 eu já estava competindo em algumas competições amadoras aí em Niterói. Na minha época tinha muita competição amadora também. E era bacana, era maior criançada, era maior diversão. Competir é bacana, eu sempre lidei muito bem com a derrota. É lógico que ninguém gosta de perder, mas ficava muito amarradão quando eu ganhava, mas quando eu perdia eu continuava ali, curtia e era sempre um clima muito bacana. E eu nunca, sei lá, nunca passou pela minha cabeça que eu ia chegar e ia conhecer lugares que eu conheci. Na verdade, acho que o que mais me puxou era essa paixão pelo surf, é sabendo que quanto mais campeonatos eu vencesse, quanto mais longe eu chegasse, mais lugares eu ia conhecer, mais ondas eu ia surfar, mais eu ia poder viver essa coisa bacana que é o surf. Mas foi tudo acontecendo assim, meio que degrau por degrau e sem muitas expectativas, sem muitos planejamentos. Foi tudo Um dia bem, de cada vez? bem natural, é. E aí tinha isso também, né? No começo, né, da minha trajetória com surf, a gente ainda não era bombardeado de informação igual a gente é hoje em dia. As notícias sobre o surf chegavam de mês em mês com algumas poucas revistas impressas, né? Igual hoje em dia que a gente pega um telefone, vê o Instagram, vê os sites especializados, você sabe de tudo que está acontecendo, sabe onde o mar vai estar bom amanhã, onde você pode viajar daqui a 2 dias e tudo que rolou nas competições e dicas e tudo mais.
Então foi tudo acontecendo assim mais devagar e no seu tempo e sem muito planejamento. Sim. E assim, de acordo aí com o nosso tema, né, sobre a disciplina. O que você pode falar da disciplina assim ao longo de todo esse seu processo aí, dessas fases que você é, viveu aí com o surf e vive ainda, né? Acho que é importante a gente falar um pouquinho dessa disciplina tão necessária para a qualidade de vida, né? No modo geral, né? Na vida de qualquer pessoa. Sim, acho que em qualquer área, né? Não, com certeza em qualquer área, mas eu acho que no esporte, assim, como tem a questão física, quase todos eles, né, que faz muita diferença, exige bastante. Eu desde novinho, assim, principalmente na época que eu competia, levava a competição muito a sério. Eu sempre fui super dedicado a essa questão do giló, né? A gente acordava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para surfar. Na sequência comecei a treinar com truta também, que foi um outro treinador que eu tive. Uhum. E acaba que aí em Niterói a gente é carente de ondas boas, ondas, como eu falei, aquela questão das manobras. Não é um lugar muito bom para treinar, então eu acordava praticamente a semana inteira, 4h30 da manhã, 5h30 da manhã para treinar no Rio, Saquarema. Ia surfar no Rio, Saquarema, e 10 horas da manhã eu já estava de volta. E outros fatores também, né, que você acaba tendo que abrir mão de muita coisa. A cidade, né, é difícil, 15, 16, já começam as festinhas, e a galera começando a curtir um outro lado Aí, da vida, da noite e tal, e você acaba tendo que abrir mão de muita coisa para conquistar o seu objetivo, né? Mas como eu falei, acho que no surf, no esporte, em qualquer área, né? Se você quiser ser um médico bem-sucedido, um advogado bem-sucedido, você vai ter que abrir mão de certas coisas para estudar ali umas horas a mais e estar bem preparado no dia da prova, estar bem, né, fisicamente, que a gente vai uhum. tendo um crânio, sabendo muita coisa. Se você for virado fazer uma prova, você não vai render o seu melhor. Se você se alimentar bem, dormir cedo, passar uma boa noite de sono e acordar 100% para fazer o que você tiver que fazer. E quando assim você identificou que o surf seria a sua profissão, né? Você teve o apoio assim eu sei que da sua família isso sempre foi muito intenso, né? Esse apoio e que é fundamental, mas você deve ter se deparado pelo meio do caminho com algumas pessoas que não curtiram muito a sua decisão, né? Como tudo. E pior que engraçado que não. Assim, eu acho que Não, de repente se teve alguém que na época achava que não era bacana, que não tinha futuro. Acho que essa pessoa guardou para ela assim, todo e mundo, não todo coisa mundo, boa. família, assim, sempre o incentivo foi muito grande, mesmo não pensando nesse lado, assim, não era. Hoje em dia eu vejo a criançada muito nova, tipo, com até mais novo do que eu comecei, tipo, crianças de 10 anos, 11 anos, que você já vê que já estão no caminho ali que já sabe que vai ser profissional. Eu comecei, não, era um hobby, era diversão. Comecei, as competições no começo ainda eram um hobby, ainda era uma diversão. E, na verdade, com 16 anos, 17 anos, até um pouquinho antes, acho que com 15, antes dos meus principais patrocinadores, eu já, mesmo nas competições amadoras, era muito campeonato toda semana, muita premiação, ganhava 2 pranchas por final de semana, e eu já ia vendendo aquilo, as roupinhas que eu ganhava, as mochilas, as coisas, e já comecei a fazer o meu dinheiro assim, Muito bem, bom. já Bem sempre, cedo, né? já sempre pensando numa próxima viagem ou num equipamento que eu ainda não tinha. Meus pais sempre me deram de tudo assim, me ajudaram muito. E com 16, 17 anos eu já fechei o meu primeiro e quase que único, né? Agora eu fechei com uma marca nova no começo de 2000. Perfeito. Isso eu ia te perguntar sobre esse patrocínio, assim, quando veio, né, Só voltar a continuar. E aí com 17 anos eu já estava ganhando uma grana bacana, de patrocinador que me proporcionava, né, viajar, estar nas competições.
e de campeonato também. Então, muito novo, eu já tinha assim, uma independência financeira, uma autonomia de viver a minha vida. Então, aconteceu meio que naturalmente, assim também, como eu falei, não foi aquela coisa que eu não sabia se com 15, 16, 18, foi acontecendo e quando eu vi já estava pelo mundo afora, vivendo e conquistando as minhas coisas. E como você lida assim, né, com esse respeito com o corpo, né? Porque é um esporte que exige muito disso, né? O respeito com o seu corpo e com a natureza. O que que você pode falar para a gente um pouquinho disso, assim? Eu acho que eu passei por fases, né? Foram fases, assim. Teve essa fase do começo que era muito intenso, que eu queria muito melhorar o que eu fazia, aprender. Então eu treinava muito, cuidava muito. E aí depois veio uma fase que eu não diria que eu relaxei assim, mas que eu acho que de repente por ter tão novo, acabar abrindo mão, né, dessas questões que eu falei, Sim. para estar 100%. Então teve a fase que eu parei de competir, né, que eu me tornei free surf, que eu tinha uma liberdade de levar o surf, enxergar o surf de uma forma diferente. E agora que eu já estou chegando nos meus quase 40, né, vou fazer 39 esse mês, e continuo como surfista profissional, mas agora como free surf, né? Participo de pouquíssimas competições. Mas mais uma coisa minha mesmo. Agora eu estou numa fase que eu estou voltando a buscar, assim, tenho treinado muito, tenho cuidado mais do meu corpo, mas por essa questão de querer, né? A idade está chegando e eu quero que ela chegue Sim. pronto para continuar surfando as zonas que eu gosto de surfar, tá surfando com as minhas filhas, que agora elas surfam também. E Lindas, por sinal, sim, tão enorme. muito Então, talentosas. Já tá ali, né? Já tá na. Não tem como. fases diferentes, sim, mas sempre cuidando do meu corpo. Mas eu acho que, se for analisar assim, teve a fase, né, que eu cuidava muito, que era essa questão de querer sugar o máximo dele, né, estar bem preparado para mais 100% voltado para o surf. A fase que eu dei uma relaxada assim, em alguns aspectos, mas nunca chutei o balde 100%, sempre curti esportes em geral. E agora eu estou naquela fase de não, quero manter e quero chegar lá com meus 50, com meus 60, firme e forte, para continuar não só surfando, mas fazendo uma série de outras coisas que eu amo fazer. A maioria é relacionada a esporte, né? Sim. E a questão da natureza está 100% ligada também, né? Porque, como eu falei, eu adoro esportes e dois dos que eu mais amo estão relacionados ao mar. Então, é muito triste, né? Quando tu chega e vê aquele mar imundo, ou então a praia super poluída. Não só o mar, né? Mas é triste andar por um ambiente que tá sujo, lixo no chão. Tu vê que não é o caminho, né? Sim. Quando, assim, eu penso também nessa questão de respeito à natureza, né? Porque, assim, as ondas que você surfa não são ondas pequenas, né? A gente sabe que com esse fenômeno, assim, muita gente não conseguiria chegar ali diante daquela onda e, e ir para dentro, né, desse mar. Eu imagino, assim, o pouco que eu já pude ter de experiência, assim, com surf, né, que era mais uma brincadeira, assim, eu já passei por algumas situações que esse mar, o respeito era tanto que eu não entrava, né? Ou, bom, ali eu não vou. E como é que é lidar com isso tudo aí, né? Para você que é tão experiente nisso aí, e a gente sabe de tudo que envolve isso, né? Sim, não, o respeito é fundamental. Como dizem, né? Eu cresci escutando isso, mar não tem cabelo. Então, eu acho que é igual.
um avião, né? São horas de voos. Eu passei muito tempo da minha vida no mar, então fui conhecer. Fazendo isso. Fui um pouco destemido também. Eu sempre gostei de ondas grandes. Isso até refletiu nos meus resultados nas competições. Geralmente, os meus melhores resultados eram rolavam, né, quando o mar estava grande. Mas eu fui conquistando, fui quebrando barreiras, né? Quando eu era molequinho, eu achava uma onda de 1 metro, uma onda grande, mas eu gostava daquele medo, eu queria vencer aquele medo. E comecei a surfar em dias com ondas de 1 metro, aí quis conhecer 1,5 metro, aí 1 metro que antes era grande passou a ser normal. Aí fui passando barreira por barreira, né? E essa coragem vinha, né, na medida que você ultrapassava os Sim, seus limites, né? sim. Seus limites que você imaginava ali, né? Graças a Deus, na verdade, acho que o que eu mais curto. Eu gosto de adrenalina, né? No surf, em outros esportes, mas acho que principalmente no surf, assim, o que sempre me alimentou, o que sempre me motivou bastante foi a adrenalina. Até hoje em dia, assim, eu até brinco com muita gente falando que eu acho que hoje em dia eu não gosto de surfar, eu gosto de pegar tubo. Porque eu não tenho mais aquela necessidade de estar na água se o mar está muito pequenininho, isso não é uma condição que eu sei que eu não vou Sim. sentir aquele frio na barriga, então eu prefiro Não vai fazer ser desafiado, né, ali, não. isso, desafio, adrenalina. Aí eu prefiro já ir buscar outra coisa que eu estou aprendendo, fazer outra atividade. Mas esse desafio continua, né? Apesar de eu não ser, eu gosto de onda grande, mas eu não sou um surfista de onda gigante. Hoje em dia é impressionante o surf de ondas grandes evoluiu muito, assim, tá tanto na remada quanto no towing. Então, o medo está presente sempre, sempre que eu entro no mar grande, mesmo sendo uma condição que eu gosto, eu sinto medo, mas me alimento ao mesmo tempo. E essa barreira que eu falei de estar sempre buscando, né, mares maiores, ela ainda existe. Eu tô para ir para Portugal, quero me dedicar mais nos próximos anos a Nazaré e eu me considero um iniciante em Nazaré. Já tive lá algumas vezes, mas é como se eu estivesse aprendendo a surfar de novo. O equipamento é completamente diferente, o poder daquele mar é completamente diferente. Essa questão do respeito lá, principalmente, tem que ser enorme, porque o bicho pega, é como se fosse sei lá, é outra realidade. Mas é aquela coisa que vai me alimentando, assim. Acho que seria esse próximo desafio. Pegar uma. Já peguei algumas ondas grandes, mas eu sei que eu ainda posso pegar algumas maiores, tanto na remada Com quanto certeza. no tom. E estaremos aqui na torcida, sempre. E fala um pouquinho pra gente como foi. Teve uma bateria que você venceu Kelly Slater, não foi? Fala um pouco pra gente como foi viver isso. Foi um sonho, né? Eu acho que o Kelly Slater ele é referência não só no surf, mas em qualquer esporte, um dos maiores atletas de todos os tempos. Dificilmente você vai encontrar em qualquer esporte um surfista que dominou durante tanto tempo. Na verdade, ele está dando show. O cara começou a Até surfar, agora. tá, ele está vivendo isso, não vivendo, está liderando isso há mais de 30 anos. O Kelly vai fazer 50 anos. E aí entra essa questão, né, da disciplina. O Kelly é um cara totalmente regrado com alimentação, com treino. Então é nítido o resultado. É claro que ele é um ET, ele tem que ser estudado, é um cara da linha, Fora da curva? fora da curva total. A vontade de vencer que ele tem é impressionante, tanto é que ele está com 50 anos, está dando show em Pipeline. Ontem ele deu um verdadeiro show. Então ganhar dele é sensacional, né? Quando eu comecei a surfar, o Kelly já era o Kelly Slater, já era fera, campeão mundial várias vezes. E ter ganho dele num lugar que eu sei que ele é considerado um dos melhores, que ele leva uma certa vantagem, foi sensacional. Eu já tinha competido com ele algumas vezes, até em condições que eu falei, caramba, acho que hoje vai ser meu dia que eu vou ganhar do Kelly. Já tinha competido com ele em Portugal algumas vezes.
E mesmo com as condições favoráveis assim, qualquer condição é favorável para ele também, né? Mas as condições que eu achava que eu ia ter uma chance, ele tem um jogo ali, ele te amarra de um jeito na bateria que você fica meio perdido. E eu não consegui vencer. Acabou que no Tahiti, finalmente, as coisas se alinharam, encontrei as melhores ondas, também como eu tinha falado no começo da conversa. É o meu ponto forte, né? O tubo sempre foi. As grandes conquistas que eu tive na minha carreira foram em ondas tubulares. E foi uma bateria alucinante, que ele não vendeu barato também, uma bateria de notas altíssimas, num lugar que eu já tinha vencido também. E aí, na sequência, ele deu o troco, né? Isso foi no terceiro round, numa fase do campeonato que ninguém perdia. Então, a gente acabou se reencontrando nas quartas de final. E eu achei que eu ia ganhar de novo, comecei super bem a bateria, mas dessa vez não teve jeito. Comecei com 9,80, que é uma nota quase que perfeita, e ele já fez um 9, aí depois eu escolhi mal ali uma onda, e na sequência ele já fez um 10. Mas foi muito bacana, com certeza aí foi um dos pontos mais marcantes assim da minha história como competidor, né? Eu diria que foi a minha vitória no Tahiti em 2008 e essa vitória sobre o Kelly Slater acho que se eu não me engano foi 2016 ou 2015. Mas É, foi nessa que você chegou, que foi a etapa que você foi considerado o primeiro brasileiro do Tahiti? Foi essa? não, não, Ou... foi em 2008. Em 2008 eu Hum. vi viagens, né, lá de trás, que mesmo eu nunca me classifiquei para elite, né? Mas que é a WSL, na época era o WCT que a gente chamava. E aí eu participava da divisão de acesso, que na época era o WQS. E eu nunca consegui ficar entre os 16 melhores, que eram o número de atletas que se classificavam na época. Mas mesmo assim eu sempre tive várias oportunidades, várias delas por conta do meu ex-patrocinador, a Ripcool, que fazia vários eventos, e eles sempre me convidavam. E outras quando eu tinha uma oportunidade na triagem, como era o caso do Tahiti, que era uma triagem super difícil, super disputada. E eu todo ano ia lá e acabava me classificando para o evento principal. E acabou que em 2008 eu me classifiquei para o evento principal e acabei levando o evento principal também. Aí acabei sendo o primeiro brasileiro a vencer aquela etapa. Eu acho que depois, acho que só o Medina. Medina, se eu não me engano, já venceu uma ou duas vezes também agora. É um dos surfistas que mais passa bateria, que mais se destaca lá. E o surf brasileiro, em geral, evoluiu muito, né? Tipo, tá dando gosto de ver, orgulho de ser brasileiro assistindo surf hoje em dia. Campeão olímpico, campeão mundial, campeão de ondas grandes, em qualquer segmento, o Brasil está dando um verdadeiro show. E você, Bruninho, você atribui isso à sorte? Essas suas vitórias, essa... O que você atribui? Claro que a gente sabe que existe muito esforço, né, da sua parte, disciplina, constância, né? O Eu que você acho, acha disso? eu acho que é um conjunto, né, de coisas. Eu acho que com certeza a disciplina, o talento e sorte. A sorte conta com certeza no surf, cada vez mais menos, porque o formato de competição, eu acho que com o tempo ele acaba deixando a sorte um pouquinho fora da jogada, mas ainda tem, a gente está lidando com a natureza. Então, hoje em dia, uma coisa que mudou muito, hoje em dia não, já tem um tempo, né, que o circuito mundial, os surfistas têm preferência, então você pode sentar e escolher a sua onda, não tem mais aquela briga que tinha antigamente, que quem tomasse mais, se posicionasse melhor, surfava a onda. Hoje em dia não, você senta onde você quer e escolhe a onda que você quer, quando você tem a prioridade. Então acho que isso já facilitou muito, mas o fator sorte ainda está ali. Pode ser que você, na hora que você tem a prioridade, a melhor onda não venha para você. Naquele um minutinho que você que você perdeu a prioridade, porque surfou uma onda que não era tão boa, vem a onda do dia para o seu adversário. Então a sorte
No surf conta, sim. Eu acho que vai sumir completamente quando os campeonatos. A gente já tem alguns campeonatos, né, em piscinas de onda, então acho que já volta praticamente ali para técnica, para o talento e para a dedicação, porque todo mundo vai ter os direitos de surfar a mesma onda. Mas agora, se tratando de mar, de oceano, a sorte vai ser sempre um fator fundamental, alinhado à disciplina e talento também, né? Com certeza. Sim. E você acredita que existe uma força superior a tudo isso que comanda isso, ou é o acaso, assim, que leva a isso? Cara, eu não sou muito. É um lado assim que eu não. Não é nem que eu não me interesse, assim, eu respeito tudo, mas eu não sou muito ligado. Você Não sei, vai vivendo, vai percebendo isso, mas não entendo. acho que, sei lá, acho que foi acontecendo Sim, sim. dessa forma. E assim, Bruninho, qual conselho assim você daria assim hoje para aqueles que estão começando, que sonham em chegar onde você chegou hoje? O que que você pode deixar, se pode falar assim para quem está assistindo aqui nossa live? Ah, parece clichê, né? Mas é a mais pura verdade, é trabalho duro, é disciplina, é se dedicar, é acreditar, vão ter muitas pedras no caminho, e acreditar sempre. Não é fácil, é uma longa jornada para qualquer um, e acreditar que eu acho que a jornada é mais bacana do que quando você chega lá no final das contas, né? Então, se dedicar, disciplina, curtir a jornada, ter em mente, saber que não vai ser fácil e acreditar, correr atrás dos sonhos sempre. Porque esse é um esporte que, se a pessoa não acredita no que pode fazer, né, a coisa não flui, né? Porque depende muito ali da pessoa, não é um esporte em equipe, né? É 100%, É algo individual, né? sim. Não tem essa. Até hoje em dia, cada vez mais o surf vem crescendo e se profissionalizando, mesmo sendo individual, você está ali na água, está sozinho, mas cada vez mais os atletas vêm trabalhando com uma equipe, a maioria. Tem muitos que ainda preferem sozinho, assim, mas boa parte já trabalha com técnico, tem uma equipe de preparação física, uma equipe de fisioterapia para se tratar depois dos treinos, depois das atividades. Então, mesmo sendo um esporte individual, você está ali na água sozinho, vai surfar sozinho, vai pegar, vai manobrar sozinho. Cada vez mais os atletas têm buscado profissionais de outras áreas para estar ainda mais preparado para as competições e para os grandes desafios, né? A parte psicológica também, psicólogo do esporte e toda essa área da saúde e da parte técnica também. A maioria dos atletas hoje em dia vem trazendo essa equipe assim para os eventos também. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas eu sou fisioterapeuta, né? Você sabe, mas acho que tem quem está assistindo a gente aqui não sabe disso. E eu fiz um trabalho, né, na conclusão do meu curso, que foi sobre qualidade de vida. Foi um questionário que eu apliquei com uma população grande, né, de atletas paralímpicos, olímpicos, e onde eu queria, né, observar a importância da atividade física, né, do esporte na vida dessas pessoas. E o que isso influenciava nessa qualidade de vida. E uma das coisas que eu observei na minha pesquisa é que os atletas de alto rendimento, eles tinham essa qualidade de vida um pouco mais baixa, perto dos outros
atletas paralímpicos, por exemplo. O que você fala, assim, o que você percebe assim, ao longo de toda essa sua história? O que você acha assim, da sua... esse esporte trouxe qualidade de vida para a sua vida? Ficou meio redundante, né? Trouxe qualidade para a sua vida? E sem dúvidas, não tem como, né? Primeiro que eu acho que você poder viver numa coisa tão bacana, você poder trabalhar com o que você ama já é maravilhoso. No caso do surf, mais ainda, né? Porque é um esporte muito gostoso, tem essa questão de estar fazendo um esporte, que é uma coisa divertida. Esse contato com a natureza, os lugares, geralmente, a grande maioria são lugares incríveis. Então, não tem como negar Sim, que sim. esse contato com o surf, viver do surf, trouxe uma qualidade de vida enorme. É claro que a parte da competição tem todo esse lado também da disciplina, mesmo você vivendo o que você ama, tem a parte dolorosa também, tem dia que está caindo o mundo, chovendo, em alguns países, alguns lugares que a gente vai competir, são lugares muito frios, e tem dia que você está meio dolorido, machucado, mas tem que manter aquela rotina de treino intensa. Mas se botar na balança assim, as coisas bacanas Melhorou muito, né? são, Melhorou muito. e com Eu certeza, acredito que tenha muito a ver com esse ambiente, né? sim, Porque você mesmo colocou, né? Você conheceu diversos países, né? Diversos lugares que esse esporte proporcionou, né? E assim, lugares paradisíacos, né? sim, É, ficar mais lindo que o outro. então isso conta muito, né? Essa beleza, isso tudo é, é diferente, assim, com certeza, de um esporte para outro. É, Então acho que o surf tem essa... de esporte, assim, para quem é competidor, mas tem muita gente que leva como, para muitos, é apenas um hobby, para outros é um quase hobby. um, entendeu? Conheço gente que é como se fosse ir na igreja, vai ter que ir todo dia ali, se o mar tá bom, se tá, Sim, vai estar ali na beira da praia, vai surfar a condição, se tiver meia hora para surfar antes do trabalho, antes da escola, ou depois do trabalho, depois da escola, a galera vai ali, entra, e se o mar tiver horrível, vai entrar também. Então acho que é muito mais aquela coisa do. Não é nem o esporte em si, a manobra, a velocidade, tá ali. Chegar ali, estar ali naquele lugar. templo, é como se fosse um templo ali, a pessoa tá bem, consegue Isso. dar aquela relaxada, respirada, mesmo sabendo que muitas vezes tem aquela galera ao redor, tem o crowd, rola os desentendimentos, tem o localismo, mas continua sendo um templo, assim, um lugar de paz, é o mar, o sal, a água, Sim. acaba A trazendo muito. natureza tem esse poder, né, Bruninho? Eu É, acho que é natural, né? Eu costumo falar muito isso assim para os meus pacientes, né? Quando eu percebo que acontece essa desconexão, né, desse paciente com a natureza. Então, uma das primeiras coisas que eu aconselho vai fazer uma caminhada, vai olhar o mar, vai. Porque às vezes o fato da pessoa só estar ali diante do mar, né, já muda, já traz uma com, cer- outra visão para aquele dia. com certeza. Não, na verdade, até essa mudança aqui para a Indonésia foi alguns fatores, assim, né? Na verdade, a gente veio para fazer uma experiência, mas um dos pontos principais, não posso mentir, são as zonas perfeitas que a gente tem por aqui, é uma quantidade enorme. Boa parte Sim. das minhas zonas favoritas no mundo estão aqui, pertinho. E essa natureza exuberante também que tem por aqui, né? Lugares paradisíacos e tudo mais, me trouxeram para cá, porque é deslumbrante. Não é fácil, né? Você está acostumado com isso e tem que depois viver. Você não vai querer, você quer ficar no bom, né? Naturalmente, né? E se É, tem aí o que você já é do seu trabalho, né? Eu acho que sim, foi. eu continuo, como eu falei, eu continuo surfando profissionalmente, como free surf.
Então, acho que até esses lugares paradisíacos e essa proximidade das melhores zonas do mundo facilitam essa. Hoje em dia eu trabalho com produção de conteúdo, fazer fotos, fazer vídeo bacana, levar o surf, essa cultura surf para a galera que curte. Então, tá aqui facilita muito o meu trabalho, né, que eu preciso me deslocar menos. Quando eu estava no Brasil, eu sempre vim para cá, como eu falei, desde 98, mas do Brasil para cá eu perdia 4 dias, era 2 para ir, 2 para voltar. Então aqui, agora eu estou pertinho de todas as ilhas, de barco, de avião. Então o mar balançou, eu às vezes até de moto, pego minha moto e vou. Então eu consigo estar nas melhores zonas do mundo me locomovendo muito pouco. Então está E sendo. hoje, e hoje, assim, né, esse estilo de vida que você conseguiu passar para sua família, né? Porque suas filhas hoje elas respiram isso aí também. Você sempre imaginou isso ou foi também naturalmente acontecendo? E Se eu falar que eu não imaginei, eu vou estar mentindo. Eu imaginava assim, desde quando elas eram pequenininhas. Mas uma coisa que eu nunca quis foi forçar a barra. Ah, aquele pai surfista ou pai que pratica qualquer esporte, que bota aquela pressão, não, meus filhos vão ter que seguir, vão ter que fazer também, quero que meus filhos sejam bons surfistas. Então eu sempre deixei muito solto, eles sempre me acompanharam para cima e para baixo. Então o mar, a praia, sempre teve muito presente na vida das crianças. E elas, eu diria que elas começaram até um pouco tarde. Elas, lógico que sempre que eu tinha oportunidade, que eu via que elas estavam à vontade assim num pranchão, pegava uma ondinha com elas e tal. Mas essa curiosidade delas surfarem e começarem a surfar foi vindo com o tempo. E na verdade, eu acho que as duas, tanto a Sofia quanto a Flora, elas começaram a se aproximar mais e a curtir mais o surf aqui na Indonésia, que tem uma quantidade enorme, enorme de ondinhas perfeitas e muitas crianças surfando também até hoje. Essa questão da pressão assim da cobrança por ser surfista, por ter vivido do surf, por viver do surf, eu não quis passar. E até hoje, assim, o sim, surf para elas é muito mais interessante quando elas vão com as amigas. Não é aquela coisa de, eu tenho que surfar todo dia. Não, se tem as amigas, se as amigas estão indo surfar, elas vão surfar e se divertem. Então, surfando bem aberto. Não sei se elas vão levar para o lado da competição. A Sofia já tem uma idade assim que eu diria que não. Surf para ela, ela adora surfar, ama surfar, mas já eu acho que eu já enxergo que o surf para ela vai ser mais uma atividade. Ela está super ligada ao esporte também, ao treino, já está treinando comigo. Não, claro que a gente surfa junto, mas na academia, super bacana uhum, essa fase assim da gente fazer o mesmo treino. A gente vai, a gente treina. legal. Enquanto a gente treina no boxe, a gente treina no crossfit. Então, todas as atividades assim que, a, que ela vê e curte, ela já faz comigo, hoje em dia já quase que na mesma intensidade. E Florinha é a mesma coisa. Já está começando os treininhos dela também. Como ela é mais nova, eu acho que ano passado ela competiu pela primeira vez algumas vezes, se interessou, aí se desinteressou. Então, estou deixando correr, com certeza, a hora que der, assim, ela, pai, quero competir. Eu vou ser o primeiro a incentivar. Entendi, né? Mas por enquanto eu quero que ela se apaixone pelo mar. Entendeu? Aqui tem prancha para tudo que é lado aqui em casa. Tem dia que elas surfam de longboard, tem dia que elas surfam de pranchinha, tem dia que elas não querem surfar. Então eu deixo correr Eu solto. acho que você falou um ponto muito, muito importante, né? Eu acho que na formação, assim, né? Eu também sou mãe, e eu acho que essa liberdade, eu acho que se tiver que ser, né? Eu acho que elas vão, né? Elas vão identificar isso, e não vai ser uma coisa imposta, né? Vai ser algo. Não, com certeza. Acho que a partir do momento assim que eu notar o interesse, com certeza em certos aspectos, em alguns pontos eu vou ser um pouco mais rigoroso, porque vai entrar Sim, na disciplina. Eu acho que é sempre bom ter alguém que às vezes você está, né, desviando um pouquinho assim, é bom sim, ter ali para a puxar orientação, né? a orientação, a questão da disciplina, a questão dos treinos e tudo mais.
mas isso vai acontecer a partir do momento que rolar aquele clique, independente da área que for, entendeu? A hora que rolar, eu vou estar ali para. Aí sim, não é a questão da cobrança, é a questão, como você falou, orientação, né? Mas por Eu enquanto, acho que assim, elas experimentem, conheçam, se divirtam principalmente. eu acho que o mais importante disso tudo, Bruninho, que eu acho que você e a Déia já conseguiram, né? Que eu acho que é esse estilo de vida maravilhoso que vocês já conseguiram transmitir para elas. Isso já está ali, né? É, Elas já. é o que eu sempre mais, nessa história toda, assim, o que eu mais queria, né, era elas soltas no mar. Hoje em dia, assim, eu vejo elas completamente à vontade no mar, surfam em qualquer lugar, assim, super à vontade. O conhecimento, sabe? Sim. Aquela fase de ter que estar junto, Sofia vai surfar onde ela quer, a Flora vai surfar com as amiguinhas onde elas querem. Às vezes a gente surfa junto, às vezes a gente surfa. Mas todas as vezes que eu tô junto, eu vejo assim o quanto elas estão soltas Adaptadas, né? Estão. e se com tipo, uma postura bacana no mar e respeitando o mar e a questão da segurança também sem fazer loucuras. Então acho que um dos objetivos, lógico que é como eu falei das horas no voo, de voo, né? Quanto mais tempo no mar, mais elas vão conhecer, vão entender corrente, profundidade e tudo mais. Mas hoje em dia eu já sinto elas muito à vontade, assim, era um dos meus objetivos, assim, Objetivos. esse conforto e essa maneira, entendeu? Quando elas estão no mar, elas estão tão bem, estão tranquilas. Eu me sinto à vontade de não estar presente, sei que elas vão estar, elas já conhecem o limite delas, é claro que esse limite, assim como o meu, vai aumentando, mas cada um no seu tempo, cada um na sua medida, mas o passo mais importante, eu acho que já foi dado, que é sentir elas à vontade e o mais importante, curtindo, né? Elas gostam bastante. Muito legal, Bruninho. Vou te fazer só mais uma perguntinha. É, assim, você acha assim, essa sua forma, né, de lidar com o mar, toda essa sua história, você acredita que isso facilitou a lidar com as questões da vida no mundo fora do mar? Te faz ter uma visão diferente da vida? Talvez. É que eu já sou um cara assim, acho que por natureza, bem tranquilo. Mas com Sim. certeza esse contato com o mar, levar uma vida no mar, eu acho que fez com que eu levasse a vida de uma maneira mais leve, assim, lidasse com os problemas de uma maneira mais leve. É claro que de vez em quando surge cada castelo ali no caminho que, né, dá aquela. Mas com Sim. certeza. De... Acordo aqui, Florinha. Mas com certeza fez com que eu levasse a vida e às vezes até algumas situações assim mais difíceis de uma maneira mais leve. Mas acho que tem é isso, acho que é essa questão da qualidade de vida, do lifestyle, do Sim. contato frequente com uma coisa tão bacana. Com certeza. Olha, Bruninho, muito obrigada. Eu acho que Aí eu que já agradeço. conseguimos. Estamos já chegando ali uma hora do nosso início. Foi, assim, incrível bater esse papo aqui com você, matar um pouquinho da saudade de vocês aí um pouco. Tão longe é essa, a saudade da família, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, das minhas sobrinhas, dos meus grandes amigos, que a gente era muito. Era não, ainda é, mas eu não sou muito Agora, de. Mesmo com toda a tecnologia, assim, eu sou muito mais presente quando eu estou presente de verdade, assim, eu não sou muito daquele de trocar mensagem, de ligar. Então a parte chata de estar longe é essa, né? A saudade, mas faz parte. Tá faz longe, parte. Muito mas eu obrigada, Bruninho. agradeço Foi mais. ótimo. Beijo em todos aí Estou assim, e acordar agora.
Isso aí, bom dia, que aqui já são boa noite. Obrigadão. Boa noite para todo mundo aí que assistiu, que curtiu. Beijão. Tchau. Tchau, Bom, tchau. gente, muito obrigada pela presença aí de todos. Vou deixar essa live gravada aí para quem quiser acompanhar, quem não conseguiu acompanhar aí, tá bom? Muito obrigada. Boa noite. E bom dia para aqueles que estão na Indonésia.